Bem, nessa videoaula hoje, nós vamos falar um pouco sobre os espelhos esféricos, que são qualquer calota polida que tenha grande capacidade de reflexão. É fácil observar nessa calota que ela possui duas fases, a interna e a externa. Quando a reflexão é feita na calota interna, o espelho pode ser chamado de côncavo. E quando a face refletora é a parte externa, é chamada de convexa. O espelho côncavo pode ser encontrado em qualquer superfície interna na forma de uma calota esférica, ou seja, a sua reflexão vai se dar na parte interna do espelho. Ele é usado em casos específicos e suas aplicações podem ser em espelhos de maquiagem e espelhos retrovisores. Vou falar sobre os espelhos côncavos. Os espelhos côncavos podem ser encontrados em alguns tipos de telescópio, projetores e é comumente encontrado nos consultórios odontológicos. Isso é possível pois com ele seria para identificar certas características dos dentes e também é comum encontrá-los na maquiagem. Isso se justifica pois diante dos espelhos côncavos, onde o objeto se situaria próximo ao espelho, para ser mais preciso, entre o foco e o vértice, a imagem seria virtual, ampliada e direita, no caso, o inverso da outra. E o que resulta em uma melhor nitidez e visualização do objeto a ser observado. As propriedades dos espelhos côncavos têm como ponto focal, F, o centro de curvatura e o vértice. A imagem do espelho convexo é sempre formada quando um objeto é colocado em sua frente. Essa imagem será menor e direita. Os espelhos convexos são geralmente usados nos espelhos retrovisores dos carros, para obter um campo de imagem maior. São usados também em outras situações em que se deseja obter um campo de visão bem maior do que um espelho plano. Na colher nós temos exemplo de dois espelhos, o côncavo e o convexo. O côncavo está localizado na parte interna da colher, já o convexo na parte externa da colher. Aqui nós temos um exemplo de espelho convexo, que é o retrovisor, onde nós teremos um campo de visão maior e a imagem será formada menor. Assim como nos espelhos planos, as regras da reflexão também são seguidas pelos espelhos esféricos, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vou falar agora sobre as partes do espelho esférico. A parte que corta o espelho esférico é chamada de eixo principal. O centro do espelho é chamado de centro de curvatura e o raio que sai dele é o raio de curvatura. Aqui é o foco do espelho e aqui é o vértice. A distância do foco até o vértice é a mesma distância do foco ao centro, por isso essa distância é chamada de distância focal. Para os espelhos côncavos de Gauss, pode-se verificar que todos os raios luminosos que incidem paralelamente ao eixo principal refletem no espelho e voltam no ponto F, chamado de foco do espelho. No caso dos espelhos convexos, o foco se dá pela continuação dos raios refletidos. Aqui, no caso, o raio vem aqui, bate, reflete e a continuação disso vai passar pelo foco, onde a imagem será formada. Tudo se passa como se os raios se originassem do foco, mas não é, é de fora para dentro.